Aleluia. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Abra sua Bíblia em Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero agradecer ao pastor Ademir pelo convite, pela confiança. Fico muito feliz. Também trago o abraço do pastor Persifário a toda a igreja. Quando ele soube que eu viria, mandou uma mensagem dizendo que estaria orando e mandando um abraço para a igreja. Então estamos muito felizes aqui com esta oportunidade. Vou ler a partir do versículo 2. Diz assim: tudo sucede igualmente a todos. O mesmo sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro. Assim ao que sacrifica, como ao que não sacrifica. Assim ao bom como ao pecador, ao que jura e ao que teme o juramento. Pode se assentar. Eu estava refletindo, e como hoje nós vivemos uma época onde as doenças emocionais estão de igual quase para as físicas, e como nós vemos até mesmo nas igrejas, as pessoas perecendo, as pessoas passando por doenças físicas, doenças emocionais, doenças ao qual há um tempo atrás não era comum viver. Eu fiquei pensando e pedindo a Deus uma direção para trazer uma mensagem. E pensando sobre tudo isso, enquanto eu orava, Deus falou: eu enxergo em todas as situações. Em todas as situações eu estou enxergando. Em todos os momentos eu estou com os meus olhos em vocês. Em todos os momentos eu estou olhando você. Eu não perdi você de vista. E quando Deus me caminhou para este texto e com este tema, eu fiquei um pouco confuso até. Porque às vezes nós queremos que Deus nos dê uma mensagem óbvia, uma mensagem fácil, uma mensagem pronta. E talvez isso é um pouco para que a gente se esforce mais. E como eu comecei a ler esse capítulo, comecei a pesquisar, vi que Salomão estava deixando para nós uma mensagem sobre como eu e você precisamos aproveitar a nossa vida. Como eu e você precisamos gozar, precisamos apreciar os momentos da vida. E como nós precisamos receber aquilo que Deus nos dá, aquilo que o nosso trabalho nos dá e aproveitar. Mas algo muito mais importante: sem deixar que falte o óleo sobre a nossa cabeça. Sem deixar que as nossas vestes se sujem. Nós devemos aproveitar, devemos nos deleitar. Se você ler o capítulo depois, você vai ver, Salomão estava falando sobre deleites, mas também fala: não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça. Pois na vida, existem momentos que nós devemos nos alegrar. Existem momentos que nós devemos apreciar. Existem momentos que nós devemos pegar as coisas e se divertir. E melhor ainda é se divertir, é aproveitar aquilo que você tem certeza que foi Deus que te deu. E para isso você deve permanecer limpo, permanecer fiel, permanecer justo, permanecer com as suas roupas não manchadas pela lama do pecado, não deixar faltar o óleo sobre a sua cabeça, para que você venha aproveitar as coisas que Deus te dá. Mas também Ele nos alerta que a morte, que o mal, que a tribulação, que tudo aquilo que é desagradável para a nossa vida também chega aos justos. Ele nos alerta e nos diz para aproveitar, mas também nos alerta do que é mal. Que mesmo vivendo uma vida de piedade, nós podemos pagar e receber impiedade. Que mesmo com uma vida de justiça, podemos receber injustiça dos outros. Que mesmo numa vida de bondade, podemos ser atingidos por crueldade. Às vezes você pode pensar: por que o filho daquele ímpio tem tanta saúde e o meu é tão doente? Por que essas mãos que o Senhor usou para abençoar tantas pessoas não conseguem curar e abençoar a minha casa?
Porque essa boca que abençoa, que diz palavras de bênção para todas as pessoas, e as suas bênçãos se concretizam na vida das pessoas, na minha casa não se concretizam. Talvez nós pensamos isso, eu já pensei isso. Porque Deus dá uma palavra para nós entregar para todos, e às vezes nós não temos uma palavra para os nossos filhos, não temos uma palavra para a nossa esposa, para o nosso marido, para os nossos amigos. Porque às vezes nós parecemos que estamos perecendo. Por que, Senhor? Às vezes nós pensamos que Deus nos esqueceu, que Deus já não nos enxerga mais, que Deus está olhando. A gente pensa: Deus, aquilo que o Senhor entregou para aquele ímpio, para mim era a solução dos meus problemas. Parece que Deus nos esqueceu. E eu já me senti assim, como Asaf no Salmo 73, que duvidou da justiça de Deus, olhando para a prosperidade do ímpio, dizendo que em vão ele estava purificando o seu coração. E talvez o diabo colocou isso na sua mente, que em vão você está servindo a Deus, que em vão você está limpando, mantendo limpas as suas roupas. Olha aí você lutando, você indo sexta, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã na EBD, domingo à noite, você está indo em vão porque a sua casa está perecendo. E talvez você pense nisso, que em vão as suas roupas estão sendo lavadas, que em vão as suas mãos estão na inocência. Mas quando ele entra no santuário de Deus, quando você entra no santuário de Deus e você vê o fim do ímpio, nós devemos pensar assim como Asaf e dizer: bom é aproximar-me de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar as tuas obras. Talvez você veio aqui com o pensamento de que em vão você está servindo a Deus, pensando que Deus te esqueceu, mas bom é aproximar-se de Deus. Você veio e se aproximou de Deus, você deu o primeiro passo, e Deus agora está se achegando a você. Você se aproximou, você orou, e Deus está ouvindo a sua oração. E se você olhar para trás, verá que por muitos momentos parecia que Deus tinha te esquecido, mas Deus mudou a sua história, e agora não é diferente. Deus te lembra que aquele que planta a justiça, colhe a justiça de Deus. Pode às vezes parecer que o mundo está sendo injusto com ele, mas a justiça de Deus está sobre a nossa vida, que a bondade de Deus está sobre a nossa vida. Deus te lembra que Ele não esqueceu dos seus filhos. E eu quero compartilhar com vocês algumas histórias de alguns personagens da Bíblia, não para contar a história porque você já conhece ela, mas de forma prática trazer lições para nossas vidas. E a primeira é a história de José, talvez a mais conhecida e uma das mais pregadas até pelo mundo, sobre uma história de sucesso, de como Deus entrega algo nas mãos das pessoas, de como Deus realiza sonhos, que você nasceu para ser um governante. Talvez é uma história das mais pregadas. E assim como José, eu e você temos propósito, eu e você temos chamado, eu e você temos sonhos. Eu garanto que todos aqui têm sonhos, e não apenas sonhos materiais, mas sonhos que Deus colocou no seu coração. Garanto que você tem sonhos que Deus colocou no seu coração. E quando nós vimos aqui na igreja, e às vezes o pregador pega e revela esses sonhos para nós, revela esses propósitos para nós, revela a vontade de Deus, o plano de Deus para nossas vidas, nós pegamos e fazemos como José. Às vezes movido pela emoção, às vezes movido pela empolgação, corremos para contar aos nossos irmãos, corremos para falar para aquelas pessoas no qual nós amamos, aquelas pessoas que com a empolgação nós imaginamos que vão se empolgar junto conosco, mas muitas vezes algo triste acontece, algo que não deveria acontecer, mas aquelas pessoas que eram para se alegrar junto conosco, são aquelas que tentam matar os nossos sonhos. Muitas vezes as pessoas tentam nos chamar de iludidos, nos chamar de bobos, dizer: Deus não, esse sonho não é de Deus, isso é coisa da sua cabeça. Mas eu e você sabemos os sonhos que Deus tem dado para nós. Eu e você sabemos aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. E as pessoas às vezes querem até mesmo matar a nossa fé, matar a nossa espiritualidade.
E elas até falam assim: eu quero que Deus te abençoe, eu quero que Deus te levante, Tiago, mas não antes de mim. Eu quero que Deus te use, pastor Ademir, mas não mais do que eu. As pessoas pensam desse jeito. E aqui eu não estou falando como que Deus é um vingador, que Deus vai na frente. Não, eu quero dizer que muitas vezes você, com o coração puro, vai contar os seus planos, os seus sonhos para as pessoas, e elas tentam te matar, elas tentam tirar a alegria dos seus olhos. E José então traído, José então desenganado, agora mais à frente é lançado numa prisão por conta da sua fidelidade a Deus. E talvez você foi desiludido, talvez você foi traído, e talvez agora você pague um preço por algo que você não cometeu. Por conta da tua fidelidade foi perseguido, por conta da tua fidelidade foi lançado num lugar onde você não merecia. E a gente fala de como José triunfou na prisão, mas imagina você. Eu quero que você imagine agora a primeira vez que Deus falou com você, a primeira vez que Deus revelou os seus sonhos para você, a primeira vez que Deus mostrou o quanto te amava, a primeira vez que Deus tocou no seu coração, as primeiras lágrimas que caíram quando você viu o amor de Deus na sua vida. E agora abre os teus olhos e imagina, olhando agora a sua situação. Assim foram os olhos de José. Ele fechou os seus olhos e via o sol, ele via que ele seria um governante, ele via os planos de Deus, ele via aquela túnica que ele usava. Mas quando abriu, ele via as grades, ele via pedra, ele via água no chão, ele via escuridão. E talvez a gente fala que é bonito a história de José, mas talvez eu e você estaríamos pensando: eu aqui nessa prisão, quem tinha o sonho era eu, e eles estão lá comendo na mesa do meu pai, eles estão lá usando, aproveitando do meu pai, recebendo o beijo do meu pai, recebendo o abraço do meu pai, e eu que tive os sonhos estou aqui lançado nessa prisão, pagando injustamente por algo que eu não prometi. Mas Deus nessa noite nos lembra que tudo aquilo que acontece para nós, tudo aquilo que acontece conosco é para a honra e glória do seu nome. Então, se você está passando por uma dificuldade, se você está sendo traído, se você está sendo desenganado, saiba porque os planos de Deus chegando para se realizar na sua vida. Deus não se esqueceu de José, Deus não se esqueceu de mim, Deus não se esqueceu de você. Tudo aquilo que acontece na vida do crente tem um propósito, e se Deus às vezes nos entregar algo de mão beijada, nós não vamos valorizar. Mas nesta noite Deus te lembra: os sonhos que eu te prometi não se apagaram da história. Os sonhos que eu te prometi estão para se cumprir. Permaneça fiel, não traia confiança em Deus, permaneça com as vestes limpas, não deixe faltar o óleo sobre a sua cabeça, porque Deus é fiel e nos enxerga em todas as situações. Aleluia, Jesus. Não olhe para a vida do ímpio, não olhe para a vida do ímpio. Deus está no controle. Daniel é um das pessoas, dos personagens bíblicos que eu mais gosto, talvez. E o que colocou Daniel na cova dos leões não foi a sua resistência, não foi ele ofender alguém. O que colocou Daniel na cova dos leões foi a sua fidelidade. Daniel ouviu um decreto de que não deveria se adorar a outro Deus a não ser o rei. E às vezes nós olhamos e recebemos alguns decretos em nossa vida, talvez não como na vida de Daniel, que era um decreto para a morte física mesmo, mas talvez hoje você está tendo a sua vida financeira ameaçada. Talvez você tenha alguns decretos sobre a sua vida, que se você se manter fiel a Deus, você terá algumas áreas danificadas. Talvez o inimigo quer matar algo que você se vê encurralado, assim como Daniel. E você pensa: meu Deus, eu não posso te trair. Meu Deus, eu não posso trair aquilo que o Senhor confiou a mim. Essa unção que o Senhor me deu, eu não posso trair. E talvez você tenha recebido propostas, como eu já recebi. Propostas de uma melhora financeira, propostas para progredir profissionalmente, propostas que te beneficiariam.
Mas nessa noite Deus diz: permaneça fiel à minha palavra. Nós não devemos nos corromper com as coisas deste mundo. Talvez aquilo que está abençoando os teus celeiros é para te afastar de Deus. Talvez aquilo que está te proporcionando viagem, te proporcionando coisas materiais, é o que está te afastando do teu chamado. Meu Deus. Quando o povo estava crescendo no Egito e estava querendo adorar a Deus, Faraó mandou mais trabalho para eles. Deus abençoa a vida do crente, mas às vezes Satanás que aumenta a sua demanda. Talvez é Satanás que está abrindo as portas e você, com os olhos sedentos para crescer financeiramente, não tem enxergado e tem aceitado as propostas que tem te impedido de orar ao seu Deus. Talvez você está tão ocupado ultimamente que não consegue mais orar a Deus. Está fugindo da cova dos leões. Está fugindo dos leões. Daquele que talvez faria você ter que diminuir de carro, ter que retroceder um pouco, mas está te afastando de Deus também. Aquilo às vezes que te afasta da cova, te afasta de Deus. Daniel não se afastou de Deus, e Deus não se afastou de Daniel na cova dos leões. Permaneça fiel, porque o Deus que é fiel conosco até o fim. Não se dobre as coisas deste mundo, não se dobre as propostas deste mundo. Nós não podemos nos corromper, não podemos aceitar os decretos na nossa vida. O diabo, ele tem tentado tirar a nossa atenção. O diabo não tenta fazer o que ele fazia lá atrás. Hoje ele nos distrai. Ele usa o trabalho, usa as redes sociais, usa tudo aquilo que ele pode para nos distrair. E quando você viu, você não adorou o seu Deus. Você não adorou o seu Deus. Passou mais um dia adorando outros reis por aí. Nós precisamos ser fiéis ao nosso Deus. Nós não podemos negligenciar aquilo que Ele colocou em nós. Da mesma forma que nós cantamos que Deus é fiel, nós devemos permanecer fiéis. Daniel foi fiel, aqueles jovens na fornalha foram fiéis, não se dobraram às estátuas deste mundo. Você também não deve se dobrar, e mesmo que Deus não te livre, todo olho verá que Jesus é a sua igreja. Nós precisamos ser fiéis. Não se dobre, não aceite os decretos deste mundo. Aleluia, Jesus. Deus nos enxerga. Deus nos enxerga na cova dos leões. Então não se dobre aos decretos, que Deus ficará conosco. Ana, humilhada por Penina. Ana era estéril e sofria com algo que na época era considerado uma maldição. Uma mulher que não servia para ter filhos, assim que era considerada uma mulher que não podia ter filhos. Eu imagino o sentimento de Ana. Eu e a Aline, antes de termos o Isaac, nós perdemos um filho, e eu me senti um pouco impotente. Na verdade, um pouco não, muito impotente. Falei, meu Deus, eu consigo tantas coisas, mas algo que é natural eu não consigo, que é dar o próximo passo na construção de uma família. Eu me senti um homem impotente, correndo com a minha esposa para o hospital, sem nada. Falei, não basta, não existe nada que você possa fazer quando esse processo, somente Deus pode colocar nas suas mãos. E naquele momento Deus não colocou as suas mãos. Mas Deus, pela sua misericórdia, mesmo eu revoltado, angustiado, Ele foi misericordioso comigo. E eu me senti impotente. E eu garanto que Ana se sentia impotente. E além de impotente, mal interpretada. E talvez é assim que você se sinta. Uma pessoa, eu não sei a sua situação, mas talvez você se sinta impotente como esposa, como marido, como filho, como pai, como profissional. Talvez você esteja se sentindo impotente, se sentindo frustrado. Uma pessoa que não consegue fazer algo, uma pessoa inútil, talvez você se sinta. E talvez mal interpretada. Olhando para a vida das meninas deste mundo e vendo como elas têm progredido, como elas têm prosperado, e eu via as outras pessoas, o ímpio, aquelas mulheres grávidas bebendo e os filhos nascendo com saúde, e a gente servindo a Deus e o nosso morrendo no vento. Assim Ana se sentia, olhando para a Penina. E talvez você venha contar para a sua liderança, você venha contar para o seu marido, para a sua esposa,
e eles não te entendem assim como não entendiam a Ana. Talvez você se sinta inútil, mal interpretada, humilhada. Mas quando Ana para de olhar para Penina e pela fé entrega o seu filho a Deus, o filho que nem no seu ventre ainda estava, quando ela para de olhar para o mundo e pela fé fala: eu sei que o Senhor tudo pode, e eu te entrego aquilo que para mim seria a maior conquista, eu quero entregar como oferta agradável a ti. E antes vemos mesmo do ventre, ela entrega Samuel, e nós vemos nascer um dos maiores homens que pisaram nessa terra. Este é o nosso Deus. Este é o nosso Deus. Aquilo que para nós é motivo de humilhação, quando entregamos a Deus, Ele transforma em algo para a exaltação do seu nome. E mudou toda uma história. Deus tem enxergado o nosso sofrimento, Deus tem enxergado as suas lágrimas, e talvez dentro da sua casa você é mal interpretada, mal interpretado, mas Deus te entende, Deus conhece o teu coração, Deus conhece os teus motivos, Deus conhece o teu choro, Deus conhece a tua angústia, e o Deus que Deus tem para gerar na sua vida não é o que Penina tem gerado, não é uma geração frustrada, não é uma geração inútil, mas o que Deus vai gerar, o sonho que você tem em Deus vai mudar toda uma geração. Deus tem Samuel para nós, Deus não quer os filhos de Penina, Deus quer Samuel. Então entregue diante de Deus o seu sonho, entregue diante de Deus o seu desejo, porque Deus enxerga quando nós, como uma oferta agradável a Deus, colocamos aquilo que nós mais desejamos diante de Deus. Coloque diante de Deus o teu sonho, aquilo que você tem esperado de Deus. Se é uma porta, coloque diante de Deus o teu emprego, coloque diante de Deus aquela porta. Se é um filho, coloque diante de Deus o seu filho. Eu entreguei meu filho para Deus, e se você perguntar para ele, tem 3 anos, o que ele vai ser quando ele crescer, ele fala: um grande homem de Deus. Porque eu tenho ensinado ele desde agora que ele não é meu, ele não é da Aline, ele é de Deus, ele pertence ao Senhor. Então entregue aquilo que você mais deseja a Deus, e o Deus que tudo pode fará algo muito grande através do teu sonho, porque Deus te enxerga, Deus olha para nós, Deus não se esquece dos seus filhos. E por último, em Atos nós vemos Estevão, cheio do Espírito Santo, citado como homem cheio de fé e do Espírito Santo. Um homem que tinha poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E olhando para o nosso tempo, talvez não, tenho certeza, seria um dos grandes pregadores deste tempo. Não o mais famoso, não um descompromissado com a obra, que coloca um terno bonito, mas não teme a Deus, mas aqueles homens que temiam e que temem a Deus. Esse seria ele, um modelo para nós, um exemplo para nós, porque ele foi um exemplo entre os apóstolos, um exemplo para nós. E quando eu penso sobre Estevão, eu fico até meio emocionado, porque eu imagino uma pessoa pura, eu imagino um santo, um homem de Deus, olhando para os seus acusadores que não suportaram a sua sabedoria, que não suportaram o Espírito Santo em sua vida. Não foi porque ele foi um político, porque ele confrontou a esquerda ou confrontou a direita, confrontou o centro, não, mas porque era cheio de Deus, por isso ele estava sendo morto. Um homem justo, um homem puro, um homem inocente, jogado, pronto para ser apedrejado. Se fosse qualquer um de nós, talvez tomados por medo, um pouco de ódio, um pouco de raiva, questionaríamos olhando a vida daqueles que não servem a Deus. E talvez Estevão tinha todos os motivos para, assim como Asaf, dizer que em vão lavou as suas mãos, que em vão se purificou, que em vão estava sendo usado por Deus. Mas Estevão não tinha o espírito de medo, Estevão não estava inconformado, Estevão não tinha o espírito de vingança, mas sim o espírito que ele pregava, que era o espírito que ressuscitou Jesus. E o mesmo espírito que ressuscitou Jesus é o meu
o Espírito que está em vocês. Este é o nosso Espírito, o Espírito Santo de Deus, o Espírito que estava em Estevão. Talvez nós olhando para a vida de Estevão, parecia que ele estava esquecido por Deus. Olhando para a vida de Estevão, não foi como a de José, não foi como a de Daniel, e muito menos como a de Ana. E talvez a minha e a sua não seja como a deles também. Eu falei aqui que Deus pode realizar os teus sonhos, que Deus pode te livrar na cova dos leões, mas pode ser que não. Pode ser que não. Pode ser que eu e você tenhamos que ver os nossos acusadores rindo de nós enquanto nós perecemos. Pode ser que nós tenhamos que olhar o ímpio enquanto ele triunfa sobre essa terra e nós venhamos a perecer. Mas nós devemos ter uma certeza em nosso coração que chegará um dia, assim como chegou a hora de Estevão, nós vamos olhar de um lado, terá o mundo olhando para nós e rindo, mas do outro lado, lá em cima, à destra de Deus, estará os olhos fixos em nós, que não nos abandona, que não nos deixa, que quando você estava caído, foi a mão dele que te levantou, que quando você estava doente, foi a mão dele que te curou, e ainda que você hoje possa estar precisando, Deus não tirou os olhos de você, porque mesmo diante da morte, Deus não tirou os olhos de Estevão, e eu e você pregamos o mesmo Espírito que estava com Jesus, o mesmo Espírito que estava com Estevão, está conosco nessa noite, para nos lembrar, eu estou com vocês, eu não os abandonei. Aleluia, Jesus. Não precisa desejar o mal daqueles que tramam contra você. Não precisa desejar que eles venham cair, porque muitos homens de Deus estavam esquecidos, pareciam estar esquecidos. Davi, quando cuidava das ovelhas, José, Gideão, Pedro, o próprio Jesus. Nós vemos hoje uma geração que procura saber, que segue nas redes sociais aquele que ficou milionário aos 20, mas se esquece que o nosso morreu aos 33. E o que é mais importante? O que é sucesso? O que é verdadeiramente o sucesso? Ficar milionário, ficar rico aos 25 ou morrer aos 33? Eu prefiro morrer aos 33, mas tendo a certeza que o meu nome está escrito no livro da vida. Sucesso para nós não é carro novo, sucesso para nós não é casa nova, sucesso para nós é seguir esta palavra com fidelidade. Este é o plano da vida, este é o manual do crente, e é seguindo este manual que nós ficamos no radar de Deus, é seguindo este mapa que nós ficamos no olhar de Deus, é seguindo este mapa que nós permanecemos debaixo das mãos de Deus. É este aqui o manual do crente. Permaneça fiel, porque esta palavra é fiel. Permaneça fiel, porque esta palavra é fiel. Seja justo não porque o mundo tem sido justo, mas porque Deus é justo. Seja santo, não porque você quer parecer o santinho, mas porque Deus é santo. E somente Ele é poderoso para limpar as nossas vestes. Se coloque de pé pela vontade. E se você não serve a Deus ainda, talvez você no seu coração, na sua casa, você é um simpatizante. Talvez você até diz, não, eu creio em Jesus, mas ainda não vive um compromisso de fidelidade com a sua palavra. Este é o momento de você vir aqui na frente. Mas eu preciso? Sim, precisa. É o ato que você mostra para o mundo que você está reconhecendo Jesus como seu Senhor. Um dia eu precisei, o pastor Ademir precisou ir até a frente. Todos nós precisamos vir até aqui, para que todos possam ver. Isso não é vergonha. E eu faço um convite bem aqui. Jesus está com os olhos em você desde o momento que você saiu da sua casa. Os olhos do Senhor não te abandonaram. E agora é o momento de você dizer com a sua boca que Ele é o seu Senhor. Se há alguém que não serve a Jesus, este é o momento certo. Se não há ninguém, e se você sente que Deus te esqueceu,
sente que os olhos do Senhor estão fechados para você, nesta noite Ele te lembra que os meus olhos não se fecharam para você. Os olhos de Deus não se fecharam para nós. A mão de Deus não se encolheu. Deus não guardou as suas mãos para trás. Deus está do mesmo jeito desde o início. E a sua fidelidade não muda. Coloque a mão no seu coração. Se você quiser vir até a frente, pode vir. Nós estaremos orando por você. Porque Deus olha para você. Deus tem olhado para o seu choro, para a sua angústia. Deus tem olhado para os teus sonhos. Deus tem olhado e tem visto os teus acusadores. E os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Aleluia. Tua fidelidade é grande. Terceiro, igreja. Agora, igreja. Incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é, ninguém é como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Convidar os obreiros para orar com a posição de mãos sobre as pessoas que vieram aqui na frente. E você coloca a mão no seu coração, fecha os seus olhos e comece a se lembrar dos seus sonhos, dos teus planos, da dificuldade talvez que você está passando, mas Deus tem visto todas as suas lágrimas. Pai, em nome de Jesus, toca cada coração nesta noite, Pai. Que o Senhor venha lembrar, Senhor, e que agora eles sintam um abraço do teu Espírito Santo. Que eles venham, Pai, saber que Tu és o Deus que vê, que Tu és o Deus que ouve, que Tu és o Deus que faz, e ainda fará grandes coisas em nosso meio. Os Teus milagres, Pai, não se apagaram, a Tua mão não se encolheu, e aquele que está enfermo, Pai, pode pensar que não há saída, mas Deus te bom Deus, que faz o paralítico andar, o cego enxergar, o mudo falar, Senhor, para dizer que Tu és Deus. Todo, Senhor, aquele que tem fôlego, venha louvar a Ti, Pai, porque o Senhor é bom, a Sua misericórdia dura para sempre. Deus, olhe para nós, Senhor, não tire os Seus olhos da Tua igreja, que o Senhor venha, Pai, de maneira muito especial, acompanhar, Senhor, abençoar a cada um dos Seus filhos, aquele, Senhor, que se sente inútil, que não está sendo compreendido por essa terra. O Senhor o compreende, o Senhor o enxerga, o Senhor o entende. Então visita, Pai, a cada coração, a cada lar, aquela pessoa, Pai, que tem um ente querido que não serve a Deus. Eu creio que nesta noite o Senhor vai visitar. Eu creio que nesta noite o Senhor vai quebrar corações, o Senhor vai mudar histórias. E essa semana que vem nós vamos testemunhar do Teu amor, testemunhar do Teu poder. Seja conosco, Deus, abençoa, prospera a Tua igreja, que nós venhamos fazer a diferença, Senhor, nesta cidade. Entrega essa cidade, Senhor, nas mãos dos Teus filhos, para honrar e glorificar o Teu santo nome, em nome de Jesus, Pai. Como tu, bendito Deus, grande é tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, tua fidelidade incomparável é,
fidelidade.